Salve, salve meus amigos! Sejam bem-vindos ao Fiore Biologia. Eu sou o professor Leandro Fiore e hoje teremos mais uma videoaula sobre evolução. E se eu te disser que Charles Darwin, o autor desse livro aqui, ele não consegue explicar todo o processo da origem das espécies. Isso mesmo, essa é a grande maravilha da ciência. Sempre tem algo novo a se descobrir e os conceitos já descobertos podem ser complementados. É o que veremos na aula de hoje, o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, que é uma teoria que vai casar ali os conceitos da genética e também os conceitos da seleção natural propostos por Charles Darwin. Então já deixa o like aí nesse vídeo e bora pra aula! Teoria sintética da evolução, neodarwinismo ou ainda teoria moderna da evolução são sinônimos, ou seja, palavras utilizadas ali com o mesmo significado. Daí você deve estar pensando, bem, se surgiu uma nova teoria da evolução após Darwin, quer dizer que Darwin não estava tão certo assim? Errado, galerinha. Darwin sim, ele estava certo ali nas suas conclusões. Essa teoria sintética da evolução, ela basicamente vai complementar ali a teoria de Darwin com os conceitos de hereditariedade. Falando de hereditariedade, nós lembramos de quem? Dele, Mendel, o pai da genética. Galerinha, essa imagem aqui, ela nunca aconteceu. Darwin nunca se encontrou com o Mendel, apesar desses dois personagens tão importantes para a biologia serem contemporâneos. Inclusive, Mendel ele até manda para Darwin o seu trabalho, porém esse trabalho foi achado anos depois ainda dentro de um envelope. Darwin não chega a abrir e ler esse trabalho, caso contrário a gente poderia ter ali rumos ali muito diferentes para a história, né, dos processos ali evolutivos. Vale a pena ressaltar que Mendel foi bastante incompreendido pelas pessoas de sua época e a genética como ciência ela passa a se desenvolver com mais intensidade a partir de 1930, anos depois da publicação do livro A Origem das Espécies. Beleza, mas vamos ver qual é o ponto de encontro entre essas duas ciências tão importantes, genética e evolução. Basicamente, Darwin ele nos mostra que em uma população onde existe ali uma variedade grande de características nos indivíduos da população, essas características elas acabam sendo selecionadas por pressões ambientais, de certa forma que os indivíduos mais adaptados deixam mais descendentes e essas características são passadas aos seus descendentes. Isso é hereditariedade. Porém, galerinha, Darwin não consegue explicar com a seleção natural como surgem novas características. Como uma população pode ter tamanha variedade de formas, de cores, de tamanho, enfim, uma série de características ali que podem sofrer essa pressão ambiental que a gente chama de seleção natural. E eu já adianto a resposta para vocês. A variedade de características dentro de uma população podem ser explicadas pela mutação e também pela recombinação genética ou recombinação gênica. Eu vou mostrar aqui rapidamente, resumidamente, o que significa esses dois termos. Bem, para entender o que é uma mutação, a gente tem que lembrar como é o nosso DNA. Então eu coloquei aqui uma fita de DNA. O DNA que é composto por nucleotídeos, sendo que os nucleotídeos contêm ali uma pentose, uma base nitrogenada e também um grupo fosfato. A base nitrogenada de uma fita do DNA se liga à base nitrogenada da fita complementar do nosso DNA. Como a gente consegue ver aqui, uma dupla hélice, né, formada por uma dupla fita, onde temos aqui de um lado o verdinho a adenina e correspondente à adenina a timina, representado aqui pelas cores. Depois temos também a citosina e a guanina, que também são complementares. Olha aqui, a citosina rosinha e o guanina azul também são complementadas. Um simples erro genético. Como assim um erro genético? Uma alteração em uma base nitrogenada. Seja ali uma troca, uma substituição, até mesmo uma deleção, quando a gente perde uma base nitrogenada, pode causar uma mutação genética, o que vai originar ali um fenótipo diferente, ou seja, uma característica diferente. E galerinha, um gene nada mais é do que um pedaço do nosso material genético, olha aqui, um pedaço da nossa fita de DNA que contém uma espécie de receita,
uma receita que vai originar uma característica do organismo. Dando exemplo, usando como exemplo a nossa espécie, nós temos genes que determinam a cor dos olhos, a tonalidade da pele, até mesmo processos fisiológicos e comportamentais dos indivíduos. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesses conceitos de genes, de cromossomos, assiste essa aula introdutória à genética que eu gravei, que é muito importante e vai te ajudar bastante. Mas vamos ver agora o próximo processo, que é a recombinação. Já apareceu uma imagem aqui muito legal, muito representativa. Cada xizinho desse aqui é um cromossomo. Esse cromossomo azulzinho representa o cromossomo que eu herdei do meu pai, por exemplo. E para cada cromossomo que eu herdei do meu pai, eu também herdei um cromossomo da minha mãe. E reparem aqui, ó, que esse cromossomo está trocando pedacinhos entre si. Esse processo recebe um nome, você sabe qual é? É crossing over ou também permutação. Nós costumamos dizer que nós somos basicamente uma mistura de características dos nossos antepassados, principalmente dos pais, né? Pai e mãe. Porém, podem surgir características que não estão presentes nem no seu pai, nem na sua mãe, nem no seu avô, nem na sua avó, características que são resultantes de recombinação. Então, o crossing over é um processo muito importante que ocorre na formação dos gametas, mais especificamente na prófase 1 da meiose. Se você ainda não estudou divisão celular, não estudou ali os processos de divisão celular, não se preocupem com esses termos, mas se você já estudou, você deveria se lembrar desse processo aqui, que é o crossing over. Temos também outros processos de recombinação? Temos sim. Imagina uma população de besouros, onde eu tenho aqui indivíduos verdinhos e indivíduos aqui marronzinhos. Em determinado momento, essas duas populações acabam ali passando por processos de migração. Esse indivíduo aqui marronzinho que está chegando nessa população verdinha, né, se não houver ali alguma barreira reprodutiva, eles vão se reproduzir juntos. Dessa forma, novas características também podem surgir. Pode ser que alguma característica seja dominante, mas pode ser que surjam ali também intermediários com novas características. Então também é uma maneira de ocorrer recombinação. E para terminar essa aula, que tal resumir tudo que nós vimos em apenas um único esquema? Vamos lá então. Temos a variabilidade, que vai passar ali, ó, por um processo de seleção natural, e os indivíduos selecionados são adaptados. Isso aqui, gente, é basicamente a teoria de Darwin, resumido em 3 palavras. Isso aqui é seleção natural atuando sobre uma população, gerando ali a adaptação. E daí surge a pergunta da aula de hoje: mas de onde vem essa tamanha variedade de características que observamos na natureza? De 2 processos muito importantes: a mutação, que vai gerar novas características, e também a recombinação gênica. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de características que surgiram através de mutação na nossa espécie. Você já ouviu falar, por exemplo, do albinismo? Aquelas pessoas, né, ou até mesmo em alguns outros mamíferos que são completamente branquinhos porque possuem ausência de melanina? Isso é uma característica que surge por mutação. A própria cor azul ou as tonalidades mais claras dos olhos dos seres humanos que observamos hoje em dia também acredita-se que surgiu por mutação, uma vez que o Homo sapiens provavelmente evoluiu ali numa região específica da África, onde era muito quente, então predominava ali a tonalidade de pele escura. Quando o homem migrou para regiões mais frias, com menos insolação, ele parte aqui, ó, ou surge uma nova pressão evolutiva, onde as pessoas que tinham uma pele mais clara, com menos melanina, se beneficiavam porque precisavam ali absorver luz do sol para, vamos dizer assim, sintetizar algumas vitaminas, como a vitamina D. Então a gente tem um exemplo aqui, ó, de teoria sintética da evolução acontecendo na nossa espécie. Eu vou ficando por aqui e você já sabe, né? Dúvidas, sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Adoro trocar uma ideia com vocês pelos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e até a próxima!